E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica para a nossa quinta aula de História para o Enem. Gente, se vocês quiserem fazer um Enem bom, assistam aqui essas videoaulas. Eu podia falar que eu tenho uma grande experiência, né, como professor de curso Enem, eu tenho mesmo. Vamos ensinar para vocês aqui o caminho das pedras, o pulo do gato, né, para poder se dar bem em História, para se dar bem em Ciências Humanas, até atualidades de uma maneira geral. Porque o pessoal fala assim, eu não entendo nada de história. Tranquilo, gente, tranquilo. Então, segue as nossas dicas aí. Vamos começar a nossa quinta aula. A gente vai falar hoje sobre reformas religiosas. Assunto que alguns vão falar que é polêmico, outros vão falar que nem tanto, mas é fácil, é tranquilo de entender, não tem muito segredo. Existem muitas coisas, na verdade, para falar sobre reforma protestante, mas a dica que eu dou, que é a dica importante, talvez eu possa até ficar repetitivo aqui nas videoaulas, né? Se vocês assistirem as outras videoaulas, vocês vão ver que eu já falei sobre isso. Mas o que todo mundo precisa entender é que não adianta a gente ficar estudando só os fatos, o que aconteceu quando foi criada a igreja protestante, por que foi criada assim, assim assado, como é que ela era de um jeito e de outro. Isso é importante, mas isso não vai valer nada se a gente não entender o contexto histórico, o contexto social, o momento de transição que a história está passando, que levou à criação de uma igreja protestante, depois a igreja católica reagindo a esse momento todo. Então assim, não adianta você falar que Lutero queria isso, achar que todo mundo está de bom coração ali na parada, porque não é assim, entenderam? Existe um contexto social e os sujeitos que vão construir essa história pra gente estão participando desse contexto social, eles estão vivendo esse processo de transição, que é aquele processo que a gente ainda está falando da criação dos Estados Nacionais modernos, a gente ainda está falando da mentalidade do homem moderno, né, do homem renascentista, que foi o vídeo da nossa última aula, na verdade, links na descrição ou no card aqui, adoro fazer isso, no card aqui, né? Então, se você não viu essas aulas, vai lá e assiste, assim, ou para esse vídeo, vai lá e assiste até chegar nesse, que esse é apenas o quinto, a gente está seguindo toda sexta-feira. Então entendam isso, tá? Eu não quero ser repetitivo, mas é preciso entender que a história está passando por um momento de transição, transformação, e a gente tem que olhar sempre no contexto social. Porque falar que aconteceu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não tentar justificar no contexto social, não adianta nada, e isso é motivo de muita gente se dar mal em prova, tá? Provas de ciências humanas, porque não conseguem fazer uma análise contextual. Então aí fica muito mais tranquilo, porque a gente começa a falar das reformas religiosas a partir da reforma protestante, com o monge Martinho Lutero, tá? O Martinho Lutero ali na Alemanha, que vai questionar a Igreja Católica. Lembre-se, ele era um católico, ele vai questionar a Igreja Católica e ele vai romper com a Igreja Católica, e vai criar lá a Igreja Protestante, né? A Igreja Luterana. Mas, simples assim? Não. Se vocês procurarem numa bibliografia ou numa historiografia mais aprofundada sobre o tema, vão falar que o processo da reforma religiosa, as reformas religiosas, elas começam já na Idade Média. Na verdade, tem gente que vai falar que é no começo da Idade Média, vai falar ali que lá no século V depois de Cristo, a Idade Média está se formando, já dizem que ali já tem questionamento em cima da Igreja Católica. Principalmente porque Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano. O que significa? Ele era seguidor de um outro monge, de um teólogo chamado Agostinho, tá? Que nasceu lá em Alexandria, no Egito, mas ele era um monge medieval, considerado a filosofia medieval, que hoje o pessoal vai falar que é Santo Agostinho. Tem gente que questiona, prefere chamar de Agostinho porque dá o nome enquanto pessoa, não enquanto santo. Por que eu estou falando isso? Porque o Agostinho, ele já questionava a Igreja Católica, sendo um católico lá no século V. Em que sentido? Ele já tentava dar uma nova roupagem para a Igreja Católica. O Agostinho, como um teólogo, como um filósofo medieval, como um filósofo católico, ele era seguidor, tem muita gente que vai falar que ele faz parte de uma demanda aí da filosofia chamada neoplatonismo, né? E ele questiona muito a ideia de salvação na Igreja Católica, porque o Agostinho, ele falava assim, é possível que as pessoas consigam a salvação, ela não precisa morrer e depois acertar as contas lá no céu, né? Acertar as contas com Deus. O Agostinho acreditava que era necessário, que na verdade era possível a pessoa chegar ao reino dos céus a partir de suas ações na terra, assim como a igreja acreditava. Mas vamos supor que essa pessoa seja uma pecadora. Ela consegue se converter dentro ainda da sua vida. Não precisa morrer, tipo assim, você cometeu um pecado. Vou dar um exemplo babaca aqui. O menino foi lá e se masturbou, pecou. Se fudeu aos 12 anos, chegou na puberdade, acabou.
é inferno. O menino já de 12 anos, né, fervoroso católico, morria. Quando morreu, se eu tiver 80 anos, vão lembrar desse dia. Agostinho fala que não. Agostinho fala o seguinte: você vai conseguir, porque é possível se converter, né, buscar a sua salvação através da meditação, da oração. E é o que o Lutero está falando, que a salvação ela vem pela fé, tá? A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas o Lutero está falando por quê? Porque ele condena algumas práticas da Igreja Católica no século XVI, tá? E assim, segue muito o que 1000 anos antes o Agostinho está falando, que é o quê? Essa questão da salvação. Ele criticava, entre algumas coisas que ele criticava da Igreja Católica, a gente vai listar duas aqui, anotem bem isso aí. Ele criticava a venda de indulgências, que seria de uma maneira bem simples para que todo mundo entenda. A igreja ela vende o seu terreno no céu. Ah, você quer ir para o céu? Então você vai comprar o seu terreno, você paga pra gente. E nesse sentido a gente não está falando só de maneira figurativa, tem maneiras literais para falar isso, tá? Você tinha às vezes até algumas mesas, alguns balcões que agentes da Igreja Católica na Idade Média e até chegando ali durante a Reforma Protestante ficavam lá recebendo dinheiro dos fiéis, falando assim, ó, você pecou, beleza, a única maneira é comprando o seu espacinho no céu. O Lutero está criticando isso. O Lutero está falando assim, peraí, você não precisa fazer isso, vamos orar, né? Vamos rezar aqui, sei lá o que, para poder chegar nesse sentido, chegar e ter a sua salvação. Então vamos seguir o que o Agostinho está falando, não espera depois não, dá para fazer isso agora pela sua fé. Um segundo ponto que o Lutero criticava é o que a gente vai chamar de simonia, que a Igreja Católica, para lucrar, né, uma das maneiras de lucro era vendendo artefatos religiosos falsificados. O que significa isso? Você está vendo aqui aquele ossinho, esse ossinho aqui? Esse ossinho numa pata de um jumento? Então, esse jumento que eu estou vendendo esse ossinho para vocês foi o jumento que levou Cristo, né, na sua peregrinação aí. Então, assim, se você comprar isso aqui, né, você vai estar levando um objeto religioso de puro valor, né? Então a Igreja Católica, o Lutero criticava que a Igreja Católica enganava as pessoas, enganava os fiéis, né? Você está vendo aqui esse dedo foi de Cristo, compra esse dedo aqui, que esse dedo foi de Cristo, esse ossinho aqui foi de Cristo. Mas e aí, o Lutero então ele quer inicialmente formar logo a sua Igreja Luterana? Não, ele quer reformar a Igreja Católica. Então ele quer que a Igreja mude seus dogmas. Olha só, gente. Então, por isso que a gente chama de reforma. Reforma não é você substituir, trocar. Você quer pegar o que já tem e reformar a partir da base que já existe. Mas a Igreja Católica aceita isso? Não, a gente está falando de uma igreja aí, nesse caso, de mais de 1000 anos de existência. Então a igreja não vai ouvir simplesmente o que o Lutero está falando lá no século XVI. A igreja simplesmente vai ignorar Lutero. E é aí que parte a ideia de se criar uma nova igreja, tá? Se não deu para reformar a católica, surge então a Igreja Luterana. É lá que ele vai anexar suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, falando assim, os pontos que a minha igreja defendem são esses, agora venham para mim. Ou seja, criou-se uma nova ramificação dentro do cristianismo, de um monge que antes era católico, mas que não conseguiu mudar a Igreja Católica, então ele fundou a Igreja Protestante. Criou-se uma ramificação dentro do cristianismo. Agora nós temos católicos e nós temos protestantes, inicialmente luteranos. Agora é simples, vocês já entenderam o contexto da época, vocês já entenderam o que o Lutero está pensando, esse processo de transição desse homem moderno que está questionando os valores da igreja, né, que é uma coisa que está vindo lá desde o início da Idade Média, assim, esses questionamentos, só que eles eram bem fechados, né? E agora, quais são os pontos principais que Lutero cobra ali, que ele cobra não, que ele vai pregar na sua igreja protestante. Então vamos começar com esses pontos, é muito simples também, agora é a parte mais fácil, tá? Isso que a gente já falou, guardem bem isso, a base de Lutero é a salvação pela fé. Sem a venda de indulgências, sem a venda de a simonia, né? Então Lutero está falando assim, é pela fé que você consegue a salvação, né? Não é como a Igreja Católica está te falando. Tá, então vocês têm que guardar essa base que o Lutero está falando, que vem lá do Agostinho do século V. O que mais que o Lutero vai falar? Entre outras coisas, ele questiona a autoridade papal. Ele fala assim, o Papa ele não é a autoridade. Se você pensar, muitas coisas dá pra gente entender das diferenças da protestante, da luterana para a católica, é se você pensar na atualidade. A Igreja Católica tem um chefe, que é o Papa, tá? Tem um líder, né? Melhor chamando assim, que é o Papa. A Igreja Protestante tem um líder? Não, você tem líderes de igrejas, né? De igrejas, de
várias ramificações dentro do protestantismo, mas você não tem um líder que centraliza todas, porque o Lutero questionava isso, é uma base, questiona a liderança, né, aquela centralização da igreja, ele questiona, ele critica a autoridade papal. Outro questionamento importante de Lutero para a igreja luterana, ele critica também o celibato clerical. Ah, o que é o celibato clerical? É aquela ideia de que, por exemplo, na igreja católica, o padre, ele faz lá o seu celibato. Agora ele representa Deus dentro da igreja e ele serve a Deus. Significa o quê? O amor desse padre é voltado para a crença, para Deus. Então esse padre, ele não casa, ele não, entende? Ele não pode ter relações afetivas, né, amorosas com outras pessoas. O Lutero, ele fala assim, o padre precisa casar, ele é uma pessoa, né? Então ele critica, nesse sentido, o celibato clerical da igreja, né? Então ele fala assim, precisa, né? O padre precisa. É só você olhar na igreja protestante, o pastor casa. Só uma coisa, o fato da mulher, existirem mulheres hoje pastoras na igreja protestante, isso é mais atual. Naquele período não se tinha, tá? Mas o Lutero falava, o pastor, o padre, né, na igreja protestante a gente vai chamar de pastor, ele pode casar, sim, e servir a Deus. Só se você olhar hoje, os pastores casam, eles têm as suas esposas, né? As pastoras têm os seus esposos, coisa que não pode ser feita na igreja católica. Lutero também tenta acabar um pouco com a burocracia, isso é uma questão estratégica, tá? Não vamos achar assim, Lutero era bonzinho, não entra com essa história de maniqueísmo, né? Que existe o lado bom e o lado ruim. Na história não existe isso, tá, gente? Isso é importante falar. Mas ele tenta desburocratizar a igreja dele, né? Justamente para atrair mais fiéis. Então ele vai falar assim, se na igreja católica você tem que ter lá os 7 sacramentos, né? Batismo, Eucaristia, unção dos enfermos, matrimônio, não sei dizer aqui todos, se você sabe pode colocar aí. O Lutero fala, para ser aceito na minha igreja, apenas 2 sacramentos, batismo e Eucaristia. Eu sei que é uma questão de você pensar assim, que o Lutero está sendo mais legal às vezes, mas ele está desburocratizando a sua igreja, tornando o acesso mais fácil. E é logicamente que com isso ele consegue atrair mais fiéis, entenderam? Isso fica muito claro quando ele vai falar assim, eu vou tornar os cultos da igreja luterana, protestante, na língua nacional de cada país. Porque na igreja católica era só em latim. E é por isso que na igreja católica as pessoas que iam, geralmente não sabiam o que o padre estava falando. Além de ser em latim, o padre ficava virado para o altar, virado para Cristo, né, para Deus. E não se sabia por que isso acontecia. As pessoas não sabiam por que estava sendo falado ali no culto, na missa da igreja católica. Por isso que você tem as imagens, né? Que eles vão interpretar tudo pelas imagens e tal. Porque a igreja católica, segundo Lutero, falava só o que eles queriam mesmo e falava em latim. O Lutero fala, não, vamos ser real aqui, né? Cara a cara. Aqui vocês vão entender o que a gente está falando, porque vai ser na língua nacional. E é por isso que ele vem com a ideia também de traduzir a Bíblia, né? Ele foi o cara que traduziu a Bíblia para o alemão, foi perseguido por isso, mas não foi só por isso, foi por conta da sua igreja, né? Mais coisas importantes aí que o Lutero vai falar. Ele também critica a presença de santos, tá? É por isso que muita gente vai falar que a igreja protestante não faz adoração de imagens, tá? Como assim ele critica a presença de santos? Segundo palavras do próprio Lutero, não há intermediadores entre o Criador e as criaturas. O que ele quer dizer com isso? Não há o que intermediar o Criador, que é Deus, e as criaturas. O santo, segundo a interpretação de Lutero, é um intermediador. Você reza para aquele santo específico. Tem santo para todos os departamentos, né? Santo Antônio, santo casamenteiro, São Francisco, que vai ser o santo lá dos animaizinhos, né? Santo Expedito, das causas impossíveis, me corrijam aí se eu estiver errado. O Lutero fala, peça direto para Deus. Então ele faz essa crítica aos santos, né? Não há esses intermediadores, né? O ser humano ele fala direto para Deus, não fala para o santo. O santo está ali para intermediar, são tipo departamentos, ramificações dentro da igreja católica que vai cuidar de cada área, né? Então assim, aí o Lutero ele critica isso e logicamente vai criticar a imagem, porque quando ele fala que você está rezando para a imagem, você está rezando para a imagem, você não está rezando para Deus diretamente. Então essa é uma crítica do Lutero, ok? Mas e aí todo mundo sabe que quando a gente fala de reforma protestante, um outro grande nome muito importante e famoso também vai ser o de Calvino. João Calvino, que é outro monge, outro teólogo aí. O Calvino, as suas ações são principalmente ali na Suíça e na França, né? O Lutero era na Alemanha.
O Calvino, tá, gente, muitas coisas ele vai pegar de Lutero, ele também vai ser o cara que vai lá criar também, que vai ajudar, contribuir com a igreja protestante, só que ele vai criar a igreja calvinista, tá? Que seria, hoje a gente vai falar sobre a puritana ou a igreja presbiteriana, tá bom, gente? Para quem quiser saber melhor sobre isso. Existem diferenças entre o Calvino e o Lutero. O Calvino, lógico, ele tem muitas críticas que o Lutero fez. O Calvino ele veio um pouquinho depois, ele é contemporâneo do Lutero, mas ele veio um pouquinho depois do Lutero, então ele pega muita influência do Martinho Lutero, só que o Calvino ele tem algumas diferenças que são fundamentais e que vocês precisam entender essas diferenças, porque vai que cai numa prova essas diferenças, que tem ligação com o contexto social, como eu falei para vocês, com esse processo de transição, e então a gente precisa entender. Então não é aqui, eu vou ficar falando aqui sobre o celibato clerical, isso aí o Calvino pega muito disso também, tá? A crítica ao celibato clerical, à autoridade papal, porque a principal diferença que se dá entre Calvino e Lutero, tá? Porque as semelhanças tem muitas, mas a diferença que todo mundo precisa entender sobre Calvino e Lutero é a questão da salvação. Vocês lembram que a gente falou que o Lutero, a sua salvação vinha pela fé, que vinha lá de Agostinho, que se você ora, se você consegue ter fé, você consegue a sua salvação aqui na terra, independente de ter pecado antes? O Calvino, ele dá uma diferença. A ideia do Calvino não é salvação pela fé, é a teoria da predestinação. Você está predestinado a conseguir a salvação ou a condenação após a sua morte. E como assim? Qual que é o manual aí, o tutorial para conseguir a salvação? Que existe um tutorial, basicamente, para você conseguir uma salvação. Tem muitos calvinistas hoje que criticam, né, quando se tem essa explicação, eu até entendo essa crítica, né, que é possível criticar, que vai falar que o Calvino ele coloca lá que a riqueza é o sinal de salvação. Mas a pobreza não necessariamente é um sinal de condenação. Mas como que você consegue essa sua salvação, consegue a riqueza? Através do trabalho, tá? Então, se você trabalha, né, você consegue juntar a sua riqueza, você está predestinado a se salvar. Se você vive na vadiagem, se você foge do mundo do trabalho, se você não almeja essa riqueza, você está predestinado a se condenar, a ser condenado. Então, por isso que muita gente vai falar, agora prestem bastante atenção, contexto social. Tem muita gente que fala assim que aí que é o início do dízimo protestante, né? Porque você trabalha, você consegue riqueza, você contribui com a igreja calvinista. Teoricamente sim, tá? Teoricamente sim. Mas não é o início do dízimo, tá? Guardem isso, porque a igreja católica já fazia o dízimo também, como já tem o dízimo católico. Existe o dízimo católico também, tá? Então não é o início do dízimo, mas talvez o início desse dízimo que as pessoas muito criticam hoje. Só que o que acontece? O Calvino, com essa teoria da predestinação, então assim, trabalho, riqueza, salvação, vadiagem, fora do trabalho, sem almejar riqueza, condenação. Ele tem muito mais proximidade com aquela burguesia crescente do século XVI do que o Lutero. Por quê? Porque quem está no mundo do trabalho, quem está enriquecendo é a burguesia. Olha a mentalidade do homem moderno, olha o processo histórico, o contexto social. Então o Calvino tem muito mais ligação com a burguesia do que com o Lutero, porque o Lutero falou assim, tenha fé, ore, vai se salvar. O Calvino não basta ter fé, é claro que é importante ter fé, mas para o Calvino é importante que você trabalhe, tá? O mundo da riqueza, o mundo do trabalho que vai te dar essa salvação. Caso contrário, é condenação. Então ele está muito mais ligado à burguesia, que quem está com a riqueza nas mãos, quem está com a economia, né? com os planejamentos na mão naquele período. Então deu para entender esse contexto social, como que a igreja protestante ela está inserida nesse contexto do século XVI, da mentalidade moderna. Dá para entender bem como é que é isso? Uma outra igreja que todo mundo vai falar, que vai ser a igreja anglicana, que é a igreja anglicana, significa lá que é a igreja da Inglaterra, que também é uma ramificação cristã dentro das reformas religiosas. Só que assim, é muito tranquilo de entender, porque a diferença da igreja anglicana para a igreja do Lutero e para a igreja do Calvino é que a igreja anglicana foi fundada pelo chefe de Estado, na verdade o rei da Inglaterra, o Henrique VIII. E por que que ele criou a igreja anglicana? A Inglaterra era um reino
católico. Tá? Você tinha a presença do Papa, né? A autoridade papal estava muito presente nos ideais da Inglaterra. Em linhas gerais, o Henrique VIII, rei da Inglaterra, católico, ele era casado com Catarina de Aragão, católica, né, que era uma espanhola, e ela era tia de uma autoridade católica chamada, que era o Carlos V, que era o chefe, né, que era o líder do Sacro Império Romano Germânico, né? O que acontece? Só que, assim, a história, se você for olhar, vai ver que eles tinham uma filha, Maria, e o Henrique VIII queria um herdeiro homem. Isso é muito importante para a época. Tem gente que acha que isso não é justificativa. Isso é justificativa. A sociedade que a gente tem, ela é construída em bases patriarcais, tá? Eles não conseguiram ter o segundo filho. Não, ela não conseguiu dar para ele o segundo filho. Mas é justamente o que eles pensavam na época. Ela que não conseguiu, a culpa é dela. Então ele propôs a separação. Mas pelo matrimônio católico, como era a Inglaterra, é possível se separar? Não, não se pode separar, né? Estão formados pelo reino de Deus, da saúde, na pobreza, na tristeza, sei lá o que, até os últimos dias de nossa vida. Então não há separação. E qual foi a saída tomada pelo Henrique VIII, inspirado pelas pessoas ali que estavam já sabendo do que estava acontecendo na Inglaterra sobre Lutero e Calvino? Se a Igreja Católica não me dá a separação com Catarina de Aragão, eu rompo com a Igreja Católica e eu crio uma nova igreja. Aí ele cria a Igreja Anglicana. Catarina de Aragão é jogada, né, vai ser maltratada, vai ser praticamente presa, e ele vai se casar com Ana Bolena, né, que era uma outra mulher que ele falava assim, ela vai me dar, né, um novo filho, homem, né, ela vai dar para ele um filho, né, homem. Não consegue também, dali nasce Elizabeth I, aí ele altas tretas ali, né? Ele também, depois ele castiga a Ana Bolena, manda matar a Ana Bolena. Se eu não me engano, ao todo, Henrique VIII teve 5 esposas, ele conseguiu ter um filho homem, sim, mas que faleceu muito jovem também, tá? Então, assim, por romper com a Igreja Católica, não por questionar todos os dogmas, mas apenas um de seus dogmas, ou alguns de seus dogmas, como o matrimônio, né? Um dos sacramentos, a Igreja Anglicana, ela vai ter coisas da Igreja Protestante de Lutero e Calvino e algumas coisas da Igreja Católica. Ela pega um mix entre as duas, tá? Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. O que se tem de Igreja Protestante? Que o líder, né, ele não tem aquele celibato clerical. Que Lutero falava, não, sem o celibato clerical. Por quê? Porque o Henrique VIII, que é o líder, casou, né? Casou, na verdade, várias vezes, né? Então essa é uma coisa que a gente tem na Igreja Protestante, na Igreja de Lutero. E o que tem de influência na Igreja, que a gente pode citar na Igreja Católica? Autoridade. Não a papal, mas a Igreja Anglicana tem a centralização de um líder, como não tem na Igreja Protestante de Lutero nem de Calvino. Tá? Eles são fundadores, Lutero e Calvino são fundadores, mas não são os líderes, tá? das igrejas necessariamente. Então você tem uma autoridade, assim como na Igreja Católica você tem a autoridade papal, na Anglicana você tem a autoridade do líder, que é quem? Henrique VIII. Então existe um mix entre protestante e católico para criar a Igreja Anglicana. Deu para entender, gente, mais ou menos o que é Lutero, a ideia de Lutero, como que surge essa ideia de romper com a Igreja Católica, depois Calvino e agora Henrique VIII? Isso é muito tranquilo, né? Ficou por aí? Lógico que não. A Igreja Católica, a gente só falou que a Igreja Católica foi tomando das igrejas protestantes, né? Foi só tomando, mas ela ficou quieta nesse período todo? Não, ela tentou reagir. É isso que a gente vai falar agora. Por isso que o tema da aula são reformas religiosas. Porque existiram algumas reformas entre a luterana, a calvinista, a anglicana e também a contra-reforma, que é a católica. O que a Igreja Católica vai fazer para barrar os avanços das igrejas protestantes, né? Então isso que a gente precisa entender. A Igreja Católica, ela não aceita isso. É lógico que ela não aceita, que ela está perdendo fiéis, ela está perdendo poder, né? Então o que ela vai fazer? Tudo vai surgir, vai partir de um princípio, de uma reunião eclesiástica que a gente vai chamar de concílio, que vai definir os rumos da Igreja Católica, o que ela vai fazer daqui para frente. E esse concílio é o mais famoso da história, chamado de Concílio de Trento, tá? É quando a Igreja Católica se reúne para tentar entender, fazer uma análise contextual, o que a gente precisa, o que a gente continua. Então é dali que vai surgir a ideia da contra-reforma. E o que foi tirado na contra-reforma religiosa? Então vamos enumerar aqui, para tentar barrar os avanços da Igreja Protestante. Primeiro, que a Igreja Protestante foi condenada pela Igreja Católica. E dali surge um termo que a gente vai chamar de Index Librorum Prohibitorum, tá em latim, que significa lista de livros proibidos. Estão proibidos os livros
protestantes ou qualquer livro que ameace a integridade dos dogmas católicos. Se você for pego lendo aquele livro específico que estiver na lista dos livros proibidos, você vai ser perseguido pela Igreja Católica. Entre eles tem livros de Lutero, Calvino, você tem publicações, artigos, qualquer coisa que fale alguma coisa que seja uma ameaça para a Igreja Católica. Mas não é só, por exemplo, Lutero, obras de Lutero, Calvino. Já dei o exemplo aqui na nossa aula de absolutismo. Gente, tranquilo, Maquiavel, o príncipe do Maquiavel entrou no índex. Por quê? Eu já falei na aula de absolutismo, vai lá assistir, olha o card aqui. O Maquiavel diz, né, uma das ideias do Maquiavel no Príncipe é: a política está acima da moral. Pera aí, a Igreja Católica falou: não, a moral, principalmente a moral cristã, está acima de qualquer coisa. Então Maquiavel também foi perseguido pela Igreja Católica. Feriu a integridade dos dogmas da Igreja Católica, está no índex. E o que se faz com quem fere lá, quem está desafiando os dogmas da Igreja Católica, gente? O que acontece? Você vai ser perseguido, possivelmente você vai ser jogado na fogueira. Então a gente vai ter o relançamento, segunda, terceira, quarta edição do Tribunal de Santa Inquisição. Feriu a Igreja Católica, vai ser julgado e a maior parte é condenado por isso. Tem um vídeo no canal super interessante que eu falo quais são as principais torturas feitas na Inquisição. Existia uma Inquisição protestante também, para que fique claro, para que não me julguem, tá? Existia a Inquisição católica, existia uma Inquisição protestante também. Mas eu até fiz um vídeo aqui, é um vídeo até pouco acessado no canal, tem muita gente que não tem interesse nisso, mas se você quiser ver, que eu falo e mostro com algumas imagens das principais máquinas, os meios de tortura da Igreja Católica naquele período, vai lá e assiste, deixo aqui no card também ou na descrição, para você que quiser ir lá ver. Então vão perseguir todos aqueles que eles vão chamar de herege, que herege é uma linguagem mais arredondada, eles vão falar que são os infiéis, os que são infiéis à Igreja Católica. É considerado herege, está sendo perseguido pela Igreja Católica. O que mais que a Igreja Católica vai fazer? Ela vai lançar também algumas ordens religiosas para poder aumentar a influência da Igreja Católica no mundo. Entre essas ordens religiosas tem uma que todo mundo conhece, talvez por um outro nome, mas a gente vai falar aqui um nome específico, depois outro nome, chamada de Companhia de Jesus, que nada mais é do que todo mundo conhece, sabe muito bem, já estudou isso, que são os jesuítas, a Companhia dos Jesuítas, a ordem jesuística. Qual que era a função dos jesuítas? Conquistar fiéis. Aonde que os jesuítas estavam? Principalmente, não só, mas principalmente na América. Sabe por que os jesuítas vieram para cá então, gente? Porque já que a Igreja Católica está perdendo muito espaço na Europa, os jesuítas, a Companhia de Jesus, ela tem a função de conquistar os novos fiéis, né, os novos católicos na América. E a Igreja andou para trás em algumas coisas? Né? Ela andou para trás em algumas coisas, ou ela repensou alguns de seus dogmas? Sim, ela repensou porque ela sabe que ela estava perdendo fiéis. Vamos dar exemplos? Ela sabe que um dos motivos que ela mais perdia fiéis para a Igreja protestante, principalmente para a calvinista e luterana, é porque as pessoas iam nas missas e não entendiam o que o padre falava. Porque você sabe que na protestante é na língua nacional de cada país. A Igreja ela fala. Então a língua nacional vai ser facultativa. Significa, se o padre naquele determinado país quiser continuar com o latim, tudo bem. Mas se ele vê que ele está perdendo fiéis, ele pode simplesmente ir para a língua nacional. Assim ela consegue segurar um pouco os avanços da Igreja protestante, principalmente na questão burocrática. Mas, entre outras coisas, que a gente sabe que é só você pensar hoje, a Igreja Católica ainda tem? Tem. Então, quer dizer que ela não recuou nesse sentido. Não andou para trás, ela não recuou. Então, exemplo, os sacramentos, ela tirou vários sacramentos e manteve só dois, batismo e eucaristia, como é de Lutero? Não, ela continua com todos os seus sacramentos, né, lá desde o início. Então isso ela não recuou, né? Uma outra coisa importante da Igreja Católica aí que vai ser a criação de seminários, né? Não existia esses seminários assim do jeito que a gente conhece, que é justamente uma preparação para aquele padre, para aquela pessoa fazer o celibato, passar por todo o seu treinamento, né, o seu estudo para se tornar padre. Por que ela fez isso? Para ter justamente mais argumentos, né, ter mais estudo, né, poder ter mais argumentos para confrontar as outras religiões que estão surgindo ali. Então a Igreja ela tenta se preparar melhor, a Igreja Católica ela tenta se preparar melhor para poder encarar, né, os debates, né, o debate de ideias, né, a diversidade de ideias que está acontecendo ali. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo até tranquilo de entender.
é preciso entender os motivos dessa reforma de Lutero, saber da diferença entre Lutero, Calvino e a Igreja Anglicana e entender o que é essa reforma, a contra-reforma da Igreja Católica, a contra-reforma religiosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários aí se tem alguma dúvida, quer questionar alguma coisa, quer contribuir com alguma coisa que talvez eu não tenha falado. Você está livre aí, fica à vontade aí para poder se expressar aqui no comentário, aqui no meu canal. Justamente porque eu acho que é assim que deve ser feito. A gente está aqui numa tete-a-tete, né, numa sala de aula basicamente, entendo isso como uma sala de aula, porque eu estou aqui para tentar ajudar todo mundo aí que quer se dar bem aí nas provas de final de ano, ou qualquer prova, se não for só de final de ano, se estiver fazendo um concurso aí, tal, mas principalmente o Enem, né, gente? Então tá, não deixe também de me seguir nas redes sociais. Se você tem Twitter, vai lá e me segue, porque lá é uma via muito mais rápida pra gente poder trocar uma ideia, principalmente sobre esses assuntos. O Instagram, que é para acompanhar o meu trabalho de fotografia, e eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica. Tchau, e na próxima aula também.